Bem, pessoal, então hoje a gente vai só resolver mais alguns exemplos aí em relação a, a essas últimas três ferramentas que eu apresentei a vocês, né? Que é o pequeno teorema de Fermat, o teorema de Wilson e a função tociente ou a função Feed-Euler, como a gente viu na aula anterior, certo? Então tinha separado aqui alguns exemplos desse tipo. Deixa eu encontrar aqui o primeiro. Tá. Onde foi que eu escrevi isso? Peraí. Bom, é daqui do pequeno teorema de Fermat. Deixa eu colocar. Lembrando o seguinte, então vamos falar aqui primeiro do PTF, né, pequeno teorema de Fermat. E só recapitulando do que ele trata, né, o pequeno teorema de Fermat ele afirma que se a gente tiver aqui um número primo P, né, vou colocar aqui, se P, melhor assim, sejam P', né, e um número A qualquer natural, né. Então, nessas condições, a gente pode afirmar que A elevado a P é congruente a A módulo P, certo? E mais ainda, né, se a gente tiver a condição de que o P não divide o A, né, a gente ainda pode ter uma pequena variação desse teorema, né, que pode ser assim, ó, A elevado a P menos 1 congruente a 1 módulo P, certo? Então, lembrando que essa é a ferramenta, a gente pode fazer o seguinte, ó, por exemplo, primeira questão, né, mostrar que não existem, mostre que não existem, ou existe, quer dizer, né, um x inteiro, né, x pertencente aos inteiros, tal que a gente consiga pegar o número, pegar esse número aqui, ó, o x ao cubo menos 2, e dividir por 103 e obter o número inteiro nessa divisão, né? Ou seja, é o mesmo afirmar que para a gente mostrar que não existe um x inteiro, tal que o 103 seja um divisor de x ao cubo menos 2. Né? Então, uma estratégia não é a única, como sempre, né? Acho que a gente nunca viu um problema aqui que pode ser resolvido de alguma única maneira, né? Sempre dá para resolver de mais de um jeito, mas como a nossa ideia aqui é exercitar o pequeno teorema de Fermat, vamos tentar encaixá-lo aqui de tal forma que a gente consiga aplicar uma dessas duas fórmulas e resolver, certo? Para isso, a gente usa o famoso reductio absurdum, né? Ou seja, afirmar o absurdo, né? E com isso a gente conseguir provar que a afirmação contrária então seria razoável, né? Seria a resposta correta. Né? Basicamente é assim: se eu quero mostrar que não existe um x inteiro que satisfaz essa condição, vamos partir do pressuposto de que existe esse x inteiro. Aí lá na frente a gente vai ver que isso recai numa afirmação impossível, que
existe em decorrência da gente ter afirmado que existe um x inteiro que satisfaz essa condição. Tá? Então, faz assim, ó, suponha que existe esse x inteiro tal que 103 divide x ao cubo menos 2. Tá? Mas, lembrem do seguinte, afirmar que 103 divide x ao cubo menos 2 é a mesma coisa que afirmar que x ao cubo menos 2 é igual a 103 vezes k, por exemplo, né? Onde esse k é um número inteiro. Certo? Essas são duas maneiras equivalentes de se escrever, de se afirmar a mesma coisa. Né? E mais ainda, como a gente ainda consegue colocar isso em linguagem de congruências. Né? Como? É dizer que x ao... Eu coloquei ao quadrado aqui, né? É dizer que x ao cubo menos 2 deixa resto zero quando a gente divide por 103. X ao cubo menos 2 congruente a zero módulo 103. Tá? Então é outra maneira de se escrever essa informação aqui de cima. Né? E essa maneira é que nos interessa, certo? Por quê? A gente quer utilizar o pequeno teorema de Fermat, então colocar em linguagem de congruência. Continuando então essa congruência, a gente pode colocá-la de uma forma um pouco mais simples, assim, ó, meio que somando 2 em ambos os lados da congruência, né? A gente vai ter que x ao cubo é congruente a 2 módulo 103. Né? Visualmente é como se a gente tivesse pegado menos 2 e passado para o outro lado da equação positivo. Né? É como se isso tivesse acontecido. Tá? E agora? Lembrando que a gente quer aplicar o pequeno teorema de Fermat. Né? Se essa é a ideia, eu teria que ter x elevado a 103 menos 1, né? Porque olha só, o 103 é primo. Tá? Vocês podem verificar isso depois. 103 é primo. Pode utilizar aquele crivo de Eratóstenes, né, para poder chegar a essa conclusão, ou algum outro método que vocês achem interessante. Né? Então, como 103 é primo, né, a gente pode afirmar o seguinte, ó, pelo pequeno teorema de Fermat, a gente tem que x elevado a 103 menos 1 congruente a 2 módulo 103. Congruente a 1. Né? É o que o teorema afirma. Tá? Então, vamos ver. Isso daria o 102. Tá. Ok. Ou seja, a gente tem x elevado a 102 congruente a 1, módulo 103. Né? Isso eu não escrevi aqui, né, mas fica implícito na colocação do problema. Essa condição de divisibilidade aqui, ó. O P não divide A, ou seja, 103 não divide X. Vou colocar aqui, ó. 103 não divide o X. É a condição de divisibilidade imposta no problema. Tá?
Então, por isso eu consigo aplicar aquela segunda formulação do pequeno teorema de Fermat, chegando a esse resultado. Então, eu sei que isso aqui é verdade, né? Mas, por outro lado, a gente pode fazer o seguinte, ó. Assim, eu vou chamar isso aqui de equação estrelinha aqui, asterisco, né? Vou recorrer a ela depois. Mas isso aqui a gente ainda não tem, a gente sabe que essa informação é verdadeira, né? Mas isso ainda não está diretamente relacionado com o nosso problema, que é saber isso daqui. Então vamos pegar essa equação e tentar aproximar de uma estrutura próxima a essa do pequeno teorema de Fermat, né? Ou seja, eu vou pegar aqui o x ao cubo congruente a 2 módulo 103, né? Agora pensem no seguinte, né? Eu posso elevar a que lado, a que número em ambos os lados da nossa equação de congruência, para que a gente tenha um número, pode ser até o número 102 mesmo, se for divisível, né, no caso. Como é que eu posso fazer? Não precisa nem adivinhar não, faz assim, 102 dividido por 3, né? Isso dá 3, sobra 1, ou desce 1, e o 2 também, e aqui dá 4. Então é 34. Então significa o seguinte, se eu elevar a 34 em ambos os lados da nossa equação de congruência, vamos ter o seguinte, x elevado a 102 é congruente a 2 elevado a 34 módulo 103, né? Mas a gente também viu que x elevado a 102 é congruente a 1 módulo 103, né? Ou seja, ó, mas ó, por essa equação asterisco que a gente colocou aqui do lado, a gente está afirmando o seguinte, que x elevado a 102, que é congruente a 2 elevado a 34, que por sua vez é congruente a 1 módulo 103. Né? Por que eu posso afirmar isso? É por transitividade. Eu sei que x elevado a 102 é congruente a 1 módulo 103. E também sei que x elevado a 34 é congruente a 1 módulo 103. Então, com isso, a conclusão que podemos tirar é que 2 elevado a 34 é congruente a 1 módulo 103. Né? Então, 2 a 34 é congruente a 1 módulo 103. Essa é a nossa conclusão, né? Isso, como é que eu cheguei nessa conclusão de que 2 elevado a 34 necessariamente deve ser congruente a 1 módulo 103? Eu cheguei a essa conclusão partindo do pressuposto de que existe um x inteiro, tal que 103 divide x ao cubo menos 2. Né? Então, partindo dessa suposição, eu cheguei nessa. Né? Partindo daqui, eu cheguei aqui. Né? Mas se a gente quer verificar se a suposição é verdadeira ou não, precisamos saber se de fato 2 elevado a 34, quando dividido por 103, deixa resto 1. Né? Então, vamos verificar se isso é verdade. Então, vou fazer assim, ó. Vamos verificar se 2 a 34 deixa resto 1 quando a gente divide por 103. Né? Então, como é que a gente faz para verificar isso? Alguma sugestão?
A gente pode começar com uma afirmação mais baixa, assim, ó, um exemplo. Deixa eu pensar aqui. Qual a primeira potência de 2 que mais se aproxima de 103? Por exemplo, 2 elevado a 6, né? Dá 64. 64 não está tão perto não, né? Está com quase 40 números de diferença, né? 39 números. 2 elevado a 7, por exemplo. Teríamos 2 elevado a 7 é congruente a quanto módulo 103? Né? 2 elevado a 7 é 128. 128 é congruente a quanto módulo 103? Alguma ideia, gente? Quando eu pego 128 e divido por 103, deixa resto quanto essa divisão? Qual é o resto dessa divisão? Ó, eu tenho aqui 103, né? Subtraindo sobra 25 e não dá mais para dividir. O resto então seria 25. Aí você, 25. Aí teríamos essa identidade. Tá? E agora vamos aplicando as propriedades que a gente conhece de congruência e subindo essa potência 7 até chegar em 34, para saber se o número que vai aparecer à direita aqui, que representa o resto, vai ser 1 mesmo de fato. Tá? Então é basicamente essa a estratégia. Então, o que a gente pode fazer agora? Vamos ver. Por exemplo, eu posso pegar essa mesma equação que a gente está aqui e reescrevê-la assim, ó. 25, 103. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2 ao quadrado aqui e aqui. Por quê? 2 a 7 vezes 2 ao quadrado, 2 a nona. 25 vezes 2 ao quadrado é 25 vezes 4, que dá 100. Módulo 103. Aqui eu nem coloquei o módulo, né? Módulo 103. Certo? Porém, o próprio 100, a gente pode escrever ele bem assim, ó. O 100 como congruente a menos 3 módulo 103. Né? Por que eu posso dizer isso? Porque o 103 deixa resto zero quando divide por ele mesmo. Né? Mas 103 é 100 mais 3. Né? Então, para eu fazer aparecer menos 3 do outro lado, eu subtraio por 3 em ambos os lados da nossa equação de congruência, que vai ficar 100 congruente a menos 3, módulo 103. Tá? Então é por isso que eu posso, como se eu pegasse esse 3 negativo, passasse para o outro lado positivo, somando. Né? Ou, se eu tenho já aqui o 103, eu pego o 3 e passo para o outro lado subtraindo. Dá no mesmo. Tá? É o mesmo raciocínio que você aplica de forma mnemônica lá nas equações de primeiro grau e por aí vai. Ok? Então, 2 elevado a 9 é congruente a menos 3, módulo 103. Então, o que dá para fazer mais? Vamos ver.
Bom, acho que se eu tivesse uma potência de 10 aqui seria mais fácil, né? Ou será que não? Se eu levar a 3, fica 27, não fica longe ainda, né? Levar a 4, 2 a quarta, a 4 passa. Não, vamos fazer assim, vamos multiplicar por 2 mesmo. Vou multiplicar por 2 desse lado e por 2 desse outro lado aqui também. Então, 2 elevado a 9 vezes 2 elevado a 1, conserva a base, somos expoentes, 2 a décima. E aqui fica menos 6. Aí por que eu achei conveniente fazer desse jeito? Porque agora basta a gente fazer assim, ó. Eleva a 3 desse lado e eleva a 3 desse outro lado. Né? E assim vamos ter 2 elevado a 30, congruente a menos 6 elevado a 3 dá menos 216. Tá? 216 que é congruente. Vamos ver a qual número. Bom, se eu somar 10 aqui, ó, se eu pegar o menos 216 e somar 10, isso vai ficar menos 206. 206 que nada mais é do que 2 vezes 103. Né? Então, para eu tornar esse número que está aqui como algo que seja divisível por 103, eu preciso somar 10 nesse lado da equação. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos somar 10 aqui, né? E do outro lado, somar 10 também. Assim, deixa eu ver. Mas tem uma abordagem mais simples, eu vou fazer diferente. Fazer por passos aqui para não ficar mais confuso. Eu posso reescrever dessa maneira aqui, ó. Fazer assim, ó, mas menos 216 pode ser escrito, ele é igual a menos 206 menos 10, né? Que por sua vez é congruente a 0 módulo 103. Né? Ou seja, a gente está afirmando então que menos 216, deixa eu ver. Vamos ver a melhor maneira de argumentar isso. Deixa eu ver se assim sai. Menos 10. Pode ser assim. Então, estou afirmando que menos 206 seria congruente a 10 módulo 103. Né? Ou seja, isso é o equivalente a afirmar o seguinte:
a nossa equação inicial, menos 216, né? Que é, para eu fazer aparecer o 206 aqui, eu preciso somar 10, né? Então, o número que está aqui, ele vai sair daqui negativo para chegar aqui positivo, né? Porque ele precisa somar 10 para dar 206, que como a gente já viu, é múltiplo de 103. Então, pode ser usado aqui para deixar resto zero, né? Então, o número que está aqui negativo vai ser o menos 10, né? Porque aí a gente passa ele para o outro lado como mais 10, né? Assim como eu fiz aqui em cima, só que eu mostrei o contrário, né? Era para ser diferente, mas enfim. Ele passa somando 10 e vai ficar 206, tá? Então, congruente a menos 10, módulo 103. Então, então por enquanto a gente já está perto. Tem 2 elevado a 30, deixa resto menos 10, quando com o módulo 103, ou seja, quando divide por 103, deixa resto menos 10. E eu preciso 34, né, que apareça aqui. Então, multiplicar por 2 elevado a 4, né? Aqui, ó, vezes 2 elevado a 4, vezes 2 elevado a 4. Então aqui a gente vai ter finalmente o 2 elevado a 34, que é congruente a menos 10 vezes 2 a quarta. 2 a quarta é 160, né? Então aqui fica menos 160. Menos 160, que por sua vez deixa resto... Professor, você colocou 35 aí. Ah, sim, desculpe. Obrigado aí. 34, né? Então, o menos 160 deixa resto quanto quando a gente divide por 103? Qual o resto que fica? Né? Em outras palavras, qual número eu preciso colocar aqui, ó, desse lado, né? Que quando ele passar para o outro lado, somando ou subtraindo, né, vai resultar em um número que é múltiplo de 103. Quem é esse número aqui? 57? 57? O restante não? Aqui apareceu 57, você fala? Não entendi. Eu entendi você falar 57. É isso mesmo? É. Será isso? Então, mas aí o 57 vem para o primeiro membro negativo, né? Então ficaria menos 100, menos 57. Né? Isso dá quanto? Dá 200 e... Seria positivo 200 e pouco. É isso mesmo. 217, né? Mas quando 217, quando divide por 103, deixa que resto, né? A ideia é que seria resto zero, né? Ou seja, o 217 deveria ser múltiplo de 103. Ele é? Aí não, né? Porque ó, 103, quando multiplica por 2 fica 206, quando multiplica por 3 fica 309, então o 217 está no meio desse processo. Né? Então, Seria 46? 46 sim. Aí sim. Muito bem. 46, né? Por quê? Porque aí vai ficar 206, né? Como eu acabei de falar. Esse do 46, ó, quando vai para cá, vai ficar menos 160, menos 46, que dá menos 206. E 206 nada mais é do que menos 2 multiplicado por 103. Tá? Ou Pode seja, ser 149 também? 100 e 49? 149? Pode, aí dá 309, né? Pode ser.
Mas o menor número, né? É interessante você escolher um número que seja menor do que o módulo aqui, para evitar menos passos de contas, né, que você tem que fazer. Tá? Porque afinal de contas, quando você faz a divisão por 103, existem 102 restos possíveis. Né? E 102 não, na verdade 103 se contar o próprio zero. Né? Então vai de 0 até 102. Tá? Então o resto que tem que aparecer aqui tem que ser um número entre 0 e 102. Aí você até pode escolher aqui o 149 de início, mas aí só vai te dar mais alguns passos de cálculos para você chegar no 46 no final. Ok? Então pensa aí no menor número que faça com que este daqui seja múltiplo de 103. Ou seja, a gente concluiu então que 2 elevado a 34 deixa resto 46 quando dividido por 103. E é assim que a gente pode escrever em linguagem de congruência isso. Né? O que entra em contradição, né, com o que a gente tinha achado antes, né, supondo que existe um número inteiro, né, tal que 103 é divisível, ou o 103 divide o x ao cubo menos 2. Então, partindo disso, a gente pode utilizar o pequeno teorema de Fermat e assim saltar vários passos de cálculo e concluir que para que isso seja verdade, a gente tinha que assumir que 2 elevado a 34 deixava resto 1 quando dividido por 103. Né? E por que não chegou nesse resto 1 e sim no resto 46? Porque a nossa suposição estava errada. Né? Então, portanto, não existe um x pertence aos inteiros tal que x ao cubo, ou 103, né, divide x ao cubo menos 2. E assim termina a nossa conta. Certo? Só uma aplicaçãozinha aí do pequeno teorema de Fermat. Tá? Tem um outro teorema que através dele a gente um pequeno teorema não, um pequeno problema, né? Que através dele a gente consegue falar sobre uma classe de números chamada números de Carmichael, né? Que são uma espécie de pseudoprimos que aparecem que satisfazem esse pequeno teorema de Fermat sem que o P seja necessariamente primo. Né? Por isso são os primos de Carmichael, por assim dizer. Então, deixa eu ver se eu encontro aqui. Cadê? É esse problema aqui. Prove que para todo A pertencente aos inteiros, né, temos A elevado a 561 congruente a A módulo 561. Vamos ver. Primeiro, né, que se o 561 fosse primo, isso seria imediato, bastaria invocar o pequeno teorema de Fermat e afirmar, pronto, está resolvido o problema. Acontece que o 561 não é primo.
né? Ele, vamos descobrir aqui como é que é. Ó, 561. Ele divide por qual número? Sabendo que ele não é primo. Ele divide por 3, por exemplo? Sim ou não? Por 2 não divide porque termina em 1, né? E o critério de divisão é por 3, qual é? É a soma dos dígitos, né, do número ser um múltiplo de 3. 5 mais 6 dá 11, 11 mais 1 dá 12. Então ele divide por 3. Né? O resultado dessa divisão dá quanto? 561. Opa. 1 por 3. Dá 1, sobra 2, 26. Dá 8, sobra 2, dá 1. E aqui dá 7, né? Então dá 187. 187 divide por 3. Sim ou não? Não. E por 5. Não. Por 7. Por 7 eu não lembro o critério de divisão. Eu tenho que relembrar. Acho que é pegar 18 e subtrair do dobro de 7, né? 14. Aí dá 4. Tinha que resultar em um número múltiplo de 7 aqui. Ou você ir fazendo essa diminuição até chegar em um múltiplo de que seja 0 ou algo do tipo, né? Mas não é o caso. Agora por 11 eu lembro. Você pega, por exemplo, o primeiro e o terceiro número e soma. E a soma tem que ser igual ao número do meio. Né? Então, porque 1 mais 7 menos o número do meio daria 0. Né? Então, como 1 mais 7 é 8, e 8 é o número do meio, divide por 11, sim. Vamos ver, 187 dividido por 11 dá 1, sobra 7, desce 7 e aqui dá 7. Então dá 17. Então, 17. 17 é primo, então só divide por ele mesmo. Com isso, a gente tem então que 561 é igual a 3, ou congruente não, né? É igual a 3 vezes 11 vezes 17. Então, o que a gente pode dizer a respeito disso, né? Então, usando a segunda fórmula lá do teorema, né? Isso é a mesma coisa que dizer que o A vezes A elevado a 560 menos 1, né? Que é quando você pega o A e traz aqui para o primeiro membro e coloca ele em evidência, né? Isso é divisível por 3, por 11 e por 17. Aí a gente analisa caso por caso, né? Por exemplo, se a gente tem 3 divide o A, né? Não há nada o que fazer, é trivial, né? Já que o A está multiplicando, se eu tenho que o 3 é divisível por A, você nem precisa investigar o que acontece aqui. Está resolvido já. Mesma coisa se a gente tem o 11 divide por A ou o 17 divide por A. Né? É a mesma coisa em todos eles. Né? Então, se 3 divide A, não há o que fazer. Já está resolvido.
né? Então, o caso fica mais interessante se o 3 não divide o A, né? Quando isso acontece, a gente tem o seguinte, pelo pequeno teorema de Fermat, né? Aqui, ó, nos concentrando no 3 ainda, né? Pelo pequeno teorema de Fermat, a gente tem que A elevado a 3 menos 1 é congruente a 1 módulo 3. 3 menos 1 é 2, né? Então temos que A ao quadrado congruente a 1 módulo 3. Ou seja, se isso é verdade, e a gente sabe, né, que o 561, no caso, é divisível por 3, então a gente pode afirmar o seguinte. Como é que eu faço para ficar o número bem próximo? Pega 560, divide por 2, dá 280, né? Então a gente pode dizer o seguinte, ó, que A ao quadrado congruente a 1 módulo 103, ou módulo 103, não, módulo 3, né? E isso vai continuar sendo verdade se eu elevar a 280 em ambos os lados, né? Por que 280? Porque A elevado a 2 vezes 280 é A elevado a 560. E 1 elevado a 280 é 1. Né? Então, com isso, outra maneira de expressar essa identidade é afirmar que o 3 divide A elevado a 560 menos 1. Tá? Então é isso, ó. Se o 3 não divide esse termo, a gente conclui pelo pequeno teorema de Fermat que o 3 vai dividir esse termo aqui. Tá? Então esse foi o objetivo de aplicar o pequeno teorema aqui. Beleza? Então vamos continuar o mesmo raciocínio para o 11 e o 17 também. Aqui, ó. No caso, se o 11 divide o A, chega à mesma conclusão. Não há o que fazer. O caso fica interessante quando a gente tem que o 11 não divide o A. Né? Aí, novamente, né, pelo pequeno teorema de Fermat, vamos ter A elevado a... cadê? 11, né? 11 que é primo, então é 11 menos 1, congruente a 1 módulo 11. Tá? Ou seja, A elevado a 10 congruente a 1 módulo 11. Né? Então, para a gente saber a potência A elevada a 560, né, a gente precisa elevar a 56 em ambos os lados. Então, vamos fazer aqui, ó, A elevado a 10 congruente a 1 módulo 11. Né? Elevado a 56 e aqui elevado a 56. Ou seja, a gente conclui que A elevado a 560 é congruente a 1 módulo 11. O que é equivalente a dizer que o 11 divide o A elevado a 560 menos 1. E assim, mais uma vez, a gente conclui
que se o 11 não divide esse termo, né, se o 11 não divide o A, a gente concluiu pelo pequeno teorema de Fermat que o 11 vai dividir o A elevado a 560 menos 1. Certo? Esse foi o objetivo dessa parte. E na terceira parte, que é em relação ao 17, o objetivo é provar a mesma coisa. Né? Ou seja, se o 17 dividir o A, né, aí vai recair aquele mesmo argumento. Né? Não há o que fazer, o problema já está resolvido. Né? Mas a gente precisa considerar a possibilidade do 17 não ser divisível, não ser um divisor de A. Então, vamos considerar que 17 não divide o A. Para ver se ainda a gente consegue provar que aquele número lá de cima, né, esse número A vezes A elevado a 560 menos 1, é um divisor de 17. Então, mais uma vez, com a ajuda do pequeno teorema de Fermat, A elevado a 17 menos 1 é congruente a 1 módulo 17. Essa informação já é verificada e comprovada para o caso de qualquer número primo. Tá? Então, com isso, A elevado a 16 é congruente a 1 módulo 17. Né? E o 16, para ficar com potência 560, tem que fazer aqui 560 dividido por 16. Então aqui vai ter vezes 3, né? Dá 48. 6 mais 2 daria 8. Então aqui dá 80 e aqui 5. Tá certo, 35. Então significa que eu tenho que elevar a 35 em ambos os lados da nossa equação de congruência. Então, A elevado a 16, congruente a 1, é o que a gente já sabe que é verdade. Né? E isso daqui elevado a 35 vai nos dar que A elevado a 560, congruente a 1, módulo 17. Ou seja, de maneira equivalente, eu posso escrever essa mesma identidade. O que essa equação nos diz é que o 17 é um divisor de A elevado a 560 menos 1. Tá? E com isso, como os números compostos de 561 verificam o pequeno teorema de Fermat, né? Então, a gente consegue dizer que o 561 verifica o teorema de Fermat, o pequeno teorema de Fermat. Tá? Então, esses aqui, aqui acaba a nossa demonstração. Né? Com isso a gente verificou lá que de fato é verdade, que para qualquer número inteiro A, isso aqui é verdade, né? Porque vocês viram que eu não atribuí nenhum valor a A em nenhum momento, né? Mas conseguimos verificar a aplicação do pequeno teorema na letra mesmo, como é dito lá no enunciado, em cada uma das composições primas do número 561. Né? Então, esse 561, se vocês quiserem pesquisar depois, né, são os números que satisfazem essa condição e são chamados de números, o que é número de Carmichael. Tá? O 561, inclusive, é o menor número de Carmichael. Né? Aí, tiverem curiosidade, deem uma lida lá sobre isso. É interessante, esses números. O segundo número de Carmichael já é bem grande, eu não lembro ele de cabeça não. Tá? Mas números de Carmichael, de forma geral, é isso. São números que não são primos, né? E que satisfazem o pequeno teorema de Fermat. Né?
Então, como o pequeno teorema de Fermat também pode ser usado como um critério de primalidade, você pode dizer que os números de Carmichael são espécies de pseudoprimos. Tá? Alguma dúvida até agora, gente? Não. Vamos ver o que mais tem aqui. Bom, Professor, sim. e desses números de Carmichael, quantos deles tem mais ou menos assim para se colocar nessa proporção aí para fazer isso? Olha, eu não sei dizer se esse conjunto é infinito ou não. Porque, sabe, tem muitas perguntas na teoria dos números que são feitas assim exatamente como você fez agora, né? E para as quais a gente não tem a mínima ideia se é verdade ou não. São perguntas simples que às vezes podem ser expressas até por uma criança e que pode deixar o maior especialista em teoria dos números totalmente sem chão, né? Como, por exemplo, saber se o conjunto de primos gêmeos é infinito ou não, né? É um problema em aberto há quase 300 anos já. Né? Então, enfim, tem várias questões assim bem tortas. Né? Eu não sei se os números de Carmichael se encaixam, né, nessa descrição, porque a última vez que eu li a respeito disso já faz um bom tempo. Né? Tanto que o único número de Carmichael que eu me lembro é esse. Aí os outros eu não me recordo. Tá? E também não sei te dizer agora se eles é um conjunto infinito ou não de números assim. Eu arriscaria dizer que é infinito. Né? Mas E desse em específico, esse é o menor do conjunto ou não? ele é o menor número que satisfaz o pequeno teorema de Fermat, do jeito que eu coloquei aqui. Né? Então, é o menor número natural que satisfaz o pequeno teorema de Fermat. Né? Aí, esse número é o primeiro número de Carmichael. Entendeu? Entendo. Mas é isso. Eu vou até dar uma lida de novo depois, qualquer coisa. Eu falo isso na próxima aula. Tá? Agora não saberia te dizer exatamente como responder sua pergunta. Certo. Então, terceira questão. Vamos ver. É assim, ó. Prove que não é possível dividir qualquer conjunto de 18 números inteiros consecutivos em dois subconjuntos. Não precisa ser sub, né? Pode ser. Um subconjunto também é um conjunto. Então vou colocar dois conjuntos que eu vou chamar de A e B, né? Tais que o produto dos elementos de A seja igual ao produto dos elementos de B.
ao essa é uma questão de uma Olimpíada de Matemática Internacional, se eu não me engano, foi na Estônia do ano 2000, 22 anos atrás aí. E para resolver essa questão a gente utiliza tanto o pequeno teorema de Fermat quanto o teorema de Wilson também. Então é uma aplicação um tanto diferente, né, dessas duas ferramentas que a gente aprendeu a ver de uma forma em outros contextos, né? Então, qual é a ideia, né? A ideia novamente se é para provar que não existe, né, que não é possível dividir qualquer conjunto de 18 inteiros, tal, né? A nossa ideia vai ser tentar provar o contrário e ver se chega numa inconsistência. Tá? É a mesma técnica que foi lá do primeiro exemplo, né? Então, vamos começar assim, suponha que vamos dizer assim, suponha por absurdo, vai ficar claro o que a gente está fazendo, né? Que existam esses conjuntos A e B, né? E que esses 18 números consecutivos que a gente está falando aqui sejam dados pelo seguinte, vou colocar assim, e que os 18 inteiros consecutivos sejam, né, n mais 1, n mais 2, até chegar em n mais 17. Tá? Aqui temos um conjunto de 18 números, inteiros e consecutivos. Então, a gente está pressupondo que existam esses conjuntos A e B, né, tal que o produto dos elementos de A seja igual ao produto dos elementos de B, né? Ok, então o que a gente pode fazer? Isso aqui esse conjunto aqui, né, de n até n mais 17 é uma abstração qualquer, porque, por exemplo, você pode colocar os números de 0 a 17, de 1 a 18, de 2 a 19, de 3 a 20 e assim sucessivamente. Você está sempre com inteiros, no caso positivos, né? Embora o problema não faça essa restrição, mas aí você está sempre tendo 18 números inteiros e consecutivos. Tá? Agora, quanto a poder fazer ou não essa divisão tal como o problema sugere, é o que a gente precisa investigar, né? E não dá para testar todas as possibilidades possíveis porque é infinito, né? A gente precisa de outra abordagem. Então, o que a gente pode fazer? Deixa eu ver se eu ainda lembro como era a solução dessa. Vou dividir em dois conjuntos. Então,
como eu disse, existem infinitas formas de você compor esses 18 números, né? Uma delas, inclusive, é o seguinte. Eu vou escolher o número 19. Né? Por que um conjunto onde aparece o número 19? Porque eu estou tratando de 18 inteiros. Né? Aí eu preciso de um número primo maior do que ele. Né? De preferência, o menor número primo maior do que esse que eu estou conseguindo aqui. Do que esse que eu estou considerando no problema. Tá? A abordagem vai ficar clara quando eu desenvolver aqui mais. Né? Então, ao escolher um conjunto onde exista o número 19 aqui no meio, né, o produto dos elementos de A deve ser igual ao produto dos elementos de B. Né? Então, se um desses conjuntos, seja A ou seja o B, ele contém um múltiplo de 19, né, significa que o outro conjunto também vai ter. Tá? Então, essa é a suposição inicial, né, que já parece um tanto estranha de início. Né? Então, nesses 18 inteiros consecutivos, né, não vai existir dois números que são múltiplos de 19. Né? Se você quiser verificar isso, começa, por exemplo, com n igual a 3. Aí você vai ter 3, 4, 5, né? Aqui vai ser o 20, então 18, 19 e 20. 18 números consecutivos e você só vai ter um múltiplo de 19, que é o próprio 19. Se você tentar outras abordagens semelhantes, onde aparece, por exemplo, o próximo múltiplo de 19 vai ser o 38. Né? Então pensa em um conjunto onde apareça o 38 e veja se nesse conjunto vai ter outro múltiplo de 38. Né? Não vai ter. Tá? Então o 19 ele vai poder pertencer a apenas um dos conjuntos, seja o A ou seja o B. Né? Então vamos ver. Aí a gente chega no impasse, né? Porque ele fala assim, ó, que o produto dos elementos de A deve ser igual ao produto dos elementos de B. Né? Então, se apenas um dos conjuntos tem o número 19, significa que o outro não vai ter. Logo, eu não tenho como cumprir essa condição aqui, que o produto dos elementos de A seja igual ao produto dos elementos de B, porque eu já sei que apenas um deles é múltiplo de 19 e o outro não. Então já tem a outra inconsistência nesse sentido. Né? Então, dessa forma, a gente pode concluir que nenhum dos dois conjuntos possui elementos divisíveis por 19. Tá? Então, fazendo assim, ó, por exemplo, como é que eu posso escrever essa abordagem aqui que eu coloquei para vocês olharem depois as notas e saber de onde partir, né? Vamos ver como é que eu sugeri o 19, né? Assim, ó. Vou colocar assim, se, por exemplo, A possui um múltiplo de 19, então B não o possuirá. Né? Logo, A e B não devem possuir múltiplos de 19.
Então, gente, bom, então com isso a gente pode fazer o seguinte, né? Que escrevi errado aqui, né? A gente pode fazer assim. Por que eu escolhi o 19, né? Justamente para relacioná-lo com o 18, como eu disse lá no início. Que a princípio, por essa argumentação aqui, eu poderia fazer em relação a qualquer número do conjunto, né? Mas já que escolhemos o 19, a gente pode pensar assim, ó, seja R o resto da divisão do produto de todos os elementos de A, de todos os números de A. O resto da divisão do produto de todos os números de A por 19. Né? Ficou meio confuso, acho que vou escrever diferente. O resto da divisão por 19 do produto de todos os números de A. Né? Então isso aqui a gente vai fazer assim. Vou colocar isso. E também vamos chamar R, o resto da divisão por 19, do produto de todos os elementos de B. Então, vamos dizer que esse resto R, né, o resto da divisão, deixa eu ver uma maneira de escrever isso. Tá, tem aqui essa observação, essa outra, né? Tá. Esse produto de todos os elementos de A, vou chamá-los de PA, né? E o produto de todos os números de B, vou chamar de PB. Então assim, por exemplo, se eu quero o resto da divisão, né? Sim, já que o problema supõe que eles são iguais, né? O produto desses elementos de A deve ser igual ao produto dos elementos de B. Então, ainda se pressupondo essa condição, a gente precisa provar se essa condição é válida ou não, né? É por isso que a gente diz que o resto é o mesmo nos dois, né? Só para ficar claro aqui porque eu chamei ambos os restos de R, né? E assim... quando a gente fizer o produto de A dos elementos de A, né, vezes o produto dos elementos de B, a gente simplesmente vai ter o produto de todos esses 18 números, né? Vai ser N
vezes n mais 1, vezes n mais 2, até chegar em n mais 17. Né? Então, ao fazer isso, né, o que a gente está dizendo? Ó, o produto dos elementos de A deixa resto R quando dividido por 19. A gente pode escrever em equação de congruência assim. E o produto dos elementos de B também deixa resto R quando dividido por 19. Né? Então temos essas duas equações de congruência. Aí, ó, você vai lembrar novamente daquela propriedade que diz assim, ó, se A é congruente a B módulo C, módulo N, melhor, né? E C é congruente a D módulo N, né? Então, assim, ó, então, melhor, fazer aqui do lado. Com isso, a gente pode dizer que A vezes C é congruente a B vezes D, módulo N. Né? Então, lembrando dessa propriedade, mais uma vez, né, tanto de vezes que a gente já utilizou, o que a gente pode afirmar? PA vezes PB é congruente a R vezes R, que é R ao quadrado, e o módulo, o valor do módulo se conserva, que é 19. Tá? Mas, quem é PA vezes PB? É esse produto todo aqui, ó, de todos os 18 números. Então, vou colocar ele aqui. Isso deixa resto R ao quadrado. Módulo 19. Tá? Então, vamos ver. Um, dois, N até 17, né? Tá. Dá para colocar isso de uma maneira, de uma notação mais simples? Ou não? O produto de números inteiros consecutivos assim faz vocês lembrarem de alguma coisa? Lembrem lá do teorema de Wilson, né? Produto de números consecutivos. O que isso indica? É o fatorial, né, gente? Isso aqui, ó, é uma maneira mais simples, já que a gente pode ter para qualquer valor de n, né? Só para ficar mais claro na visualização de vocês. Por exemplo, seja, por exemplo, n igual a 1, né? Aí a gente vai ter 1 vezes 2 vezes 3 até 18. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 16, 17, 18. Congruente a R ao quadrado, módulo 19. Né? Ou seja, 18 fatorial, congruente a R ao quadrado, módulo 19. Mas 18 fatorial, é a mesma coisa que 19 menos 1 fatorial.
né? E pelo teorema de Wilson, temos que 19 menos 1 fatorial, né, é congruente a menos 1 módulo 19. O teorema de Wilson já nos garante isso. Lembram lá da forma geral? Né? P menos 1 fatorial congruente a menos 1 módulo P. Por essa razão é que eu escolhi o 19 lá no começo, né? Já pensando em jogar no teorema de Wilson. Ok? E aí, né? Como é que você pensou já no teorema de Wilson antes mesmo de começar a tentar resolver o problema? É uma dica, né? O problema, muitas vezes, eles nos oferecem já de cara a ferramenta que você vai utilizar para resolvê-lo, né? Ele está falando aqui, ó, de 18 inteiros consecutivos e fala do produto entre eles. Aí, tipo, já acende uma luzinha, né? Opa, deve ter alguma coisa a ver com o teorema de Wilson. Então você vai buscar a sua abordagem de tal forma a tentar utilizar esse teorema na sua resolução, né? Se der certo, bem. Se não, começa do começo e tenta de novo, né? Então, aí temos o teorema de Wilson nos garante isso, né? E também sabemos que 19 fatorial, fazer assim, ó, também sabemos que 19 menos 1 fatorial, né, ou seja, 18 fatorial, é congruente a r ao quadrado, módulo 19, né? Portanto, a gente tem que r ao quadrado tem que ser congruente a menos 1 módulo 19. Ou menos 1 ser congruente a r ao quadrado, dá no mesmo, tá? Mas vamos fazer assim, ó. Portanto, r ao quadrado deve ser congruente a menos 1 módulo 19, né? E agora? Né? A gente pode tentar o seguinte. Para saber se existem números r e tal que ao quadrado seja congruente a menos 1 módulo 19, ou seja, número r que é elevado ao quadrado ao ser dividido por 19 deixa resto menos 1, a gente vai fazer assim, ó, eleva, por exemplo, a 18, ou 18 não, a 9, né, de ambos os lados. Isso vai nos dar r a 18 congruente, ó, menos 1 elevado a 9 vai dar menos 1 módulo 19, né? Mas o que a gente pode concluir? Deixa eu ver se já dá para concluir daqui. Bom, dá para concluir daqui sim, né? Aqui, ó. Mas pelo pequeno teorema de Fermat, temos que r a 18 é congruente a 1 e não menos 1 módulo 19, né? Pequeno teorema de Fermat, lembra? R elevado a 19 menos 1, ao número primo menos 1. Como o nosso número primo é 19, 19 menos 1, 18, temos aqui. Mas o resto não é menos 1, ele deveria ser 1 pelo pequeno teorema de Fermat, né? Portanto, aqui temos o absurdo, né? Logo, esses dois conjuntos eles não podem existir, né? Porque o absurdo veio da gente assumir que existe A e B, né, em que os 18 inteiros consecutivos sejam assim e tudo aí mais, né?
Então, a ideia inicial foi isso. A gente já supôs, por absurdo, que esses conjuntos A e B assim colocados existam, né? Então, a gente trabalhou com essa ideia, até mostrar aqui no final do cálculo que essa abordagem inicial não poderia fazer sentido. Né? Tá aqui, ó. Antes de concluir, vou colocar assim, ó. Portanto, não existem esses conjuntos A e B. Essa é bem elaborada, né? Tipo, a gente demorou um tempinho aqui para fazer. Mas, como eu falei, ela caiu numa Olimpíada de Matemática Internacional, onde o cara tem pouquíssimos minutos para abordar cada questão. Né? Então, você vê que dá para ter uma noção que o nível é bem alto mesmo, né, do pessoal lá. Vamos ver. Alguma dúvida nessa, gente? Então, só para finalizar, vamos fazer só mais uma questão. Dizendo assim, ó, vamos achar o resto da divisão. De 3 elevado a 100 por 34. Então, tem algumas maneiras que a gente já viu de como se resolver um problema assim, né? A gente tem aqui o 3 elevado a 100, né? E quer saber qual o resto que aparece aqui quando a gente divide ele por 34. Né? Se essa divisão é exata, o resto é zero. E se não for exata, pode ser qualquer número entre 1 e 33, né? Que são os restos possíveis de uma divisão por 34. Mas ainda assim, a gente ainda tem 34 possibilidades de restos que podem aparecer. Né? Como que a gente vai fazer? A gente vai testar cada uma? Não faz sentido, né? O que a gente pode fazer é tentar aplicar algum dos teoremas que a gente já conhece. No caso, o pequeno teorema de Fermat não se aplica porque o número que está aqui no módulo não é primo. Né? Pelo mesmo problema, não haveria razões para aplicar o teorema de Wilson, né? Já que a gente não tem fatoriais envolvidos tal, e o número aqui também não é primo. Então a gente pode tentar aplicar o teorema lá da função φ de Euler. Né? E para aplicar ele a gente faz o seguinte, ó. Deixa eu ver se a gente aplica esse. Porque aí eu calculo o φ de 34, né? Que é assim, ó. Antes vou relembrar aqui, né? Sabendo que A elevado a φ de m é congruente a 1 módulo m, né? Isso aqui é uma relação que a gente tem entre o pequeno teorema de Fermat e a função φ de Euler. Né? Isso aqui é o teorema de Euler, tá? Que a gente já abordou aí na aula anterior. Né? Então, se o número que tem aqui no lugar do m é o 34, a gente precisa calcular o 34. Ó. M é igual a 34. Então, φ de m, né? φ de 34
A gente não precisa, lembra que a função φ é a função que nos dá todos os números positivos, né, menores do que 34, porém, que são coprimos a 34, né, ou seja, eles não têm nenhum divisor diferente de 1 quando a gente compara com o 34. Tá? Por exemplo, o número 2 ele não entraria nesse conjunto. O número 3 entraria, porque o máximo divisor comum entre 3 e 34 é 1. O número 4 não entraria, porque o máximo divisor seria o 2. Né? Aí o número 5 entraria, porque o máximo divisor seria 1. E assim sucessivamente. Tá? Então, em vez da gente ficar testando todos os números, como eu estava falando aqui, até o 34, a gente pode reduzir o problema aplicando as propriedades. Né? Pois o φ de 34 pode ser escrito como φ de 2 vezes 17. Né? E que a gente viu lá pela propriedade anterior, que isso pode ser escrito como φ de 2, né? Na aula anterior a gente viu isso, né? Multiplicado por φ de 17. Tá? Então, vamos ver. Desse jeito, né, sabendo que 2 e 17 são primos, né, a gente pode fazer assim: 2 vezes 17. Aplica aquele teorema lá da potência. Pode ser. O φ de 2 é fácil de calcular, mas o φ de 17, ó, fazer assim. Esse aqui a gente sabe que é 1. Né? Que só tem o 1 menor do que ele, cujo máximo divisor comum com 2 é o próprio 1. Né? E agora o φ de 17, né? Você pode aplicar também a propriedade que diz o seguinte. Antes vou escrever aqui. Ó. Sabendo que φ de um número primo qualquer elevado a r, por exemplo, é igual a esse número primo elevado a r menos esse número primo elevado a r menos 1. Tá? Aí por que eu vou aplicar essa propriedade? Porque o 17 é primo. Né? E a potência que ele está sendo elevado é o 1. Então fica fácil. Né? Então, portanto, φ de 17 elevado a 1 é 17 elevado a, nesse caso, a 1, menos 17 elevado a 1 menos 1. Tá? Então, 17 elevado a 1 dá 17. E 17 elevado a 1 menos 1 é 17 elevado a 0. Então, fica 1. Né? 17 menos 1 dá 16. E assim a gente tem que o φ de 17 é igual a 16. Então, é isso. Com isso, a gente conclui que o φ de 34 é igual a 16 vezes 1, né? Que é 16. Aí, com isso, a gente volta lá ao teorema, ao problema, né? De a elevado a φ de 34 é congruente a 1 módulo 34. Né? Agora que calculamos o φ de 34, que é 16, né? Então, a elevado a 16 é congruente a 1 módulo 34. Né? Sim, esquece o A, né? O nosso valor de A aqui é 3. Aqui, ó, 3. Né? A gente quer obter aí a relação em relação a 3.
Então a gente já tem uma pista, ó. A gente não sabe ainda quanto é 3 elevado a 100, né? Qual é o resto que ele deixa quando dividido por 34. Mas com a ajuda do teorema de Euler, a gente sabe que 3 elevado a 16 deixa resto 1 quando dividido por 34. Né? Aí agora é só aproximar através aí de potenciações. Né? Por exemplo, para saber qual o número mais próximo você tem que elevar, né? Tem que multiplicar pelo 16 para se aproximar de 100, você faz lá 100 dividido por 16. Aí aqui dá 8, né? Que é 80 mais 16, é isso mesmo. Dá 8, então aqui dá 96. Sobra 4. Né? Ou seja, a gente consegue escrever o 100 como 16 vezes 8 mais 4. Né? Aí isso aí já é de grande ajuda. Né? Por quê? Porque primeiro então eu vou pegar o 3 elevado a 16, né? Vou elevar a 8, e aí eu já vou ter 96. Né? Isso é congruente então a 1 elevado a 8, módulo 34. Tá? Então, 3 elevado a 96, congruente a 1, módulo 34. Né? E para obter o 3 elevado a 100, que é o que nos interessa de fato, é só multiplicar por 3 elevado a 4, né? Em ambos os lados, que nada mais é do que utilizar essa propriedade aqui, ó, das congruências. Tá? Quando eu falo em multiplicar de ambos os lados da congruência, eu estou falando para vocês lembrarem dessa propriedade que eu coloquei em azul, ok? Então, 3 elevado a 96, multiplicado por 3 à quarta, é congruente a 1, multiplicado por 3 à quarta, né? Módulo 16. Módulo 34, desculpe. Então, 3 elevado a 100 é congruente a 3 à quarta, né? Módulo 34. Então, se a gente descobrir qual é o resto da divisão de 3 à quarta por 34, a gente descobre qual é o resto da divisão de 3 a 100 por 34, o que reduz muito, mas muito mesmo, o nosso trabalho. Tá? Porque calcular o resto de 3 à quarta por 34 é muito fácil. Né? A gente vai fazer assim, ó. 3 à quarta deixa resto quanto ao ser dividido por 34? Né? Eu falando de um jeito e escrevendo em linguagem de congruência para vocês se acostumarem. Né? A gente pode fazer assim, o número que mais se aproxima, né? Ó, o 34, o dobro dele é 68, né? E 3 à quarta é 81. Então, o 81, né? 81 deixa resto quanto ao ser qual resto, né? Ao ser dividido por 34? Aí você faz por 34, 81 por 34. Aqui dá 2, 68. Né? Então 80 menos 68 dá 12, e 81 então dá 13. Então deixa resto 13. Né? Então, como eu falei, se o resto da divisão de 3 à quarta por 34 dá 13, a gente conclui que 3 elevado a 100 deixa resto 13 ao ser dividido por 34. Então, essa daqui é a nossa resposta. E assim está finalizado o problema com mais uma bela aplicação do teorema de Euler e das propriedades também da função φ. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Ou ficou tranquilo aí? Não? Bom, então
Bom, nesse caso aí já deu um material legal para vocês estudarem, né? E a gente volta aí na próxima aula para continuar o conteúdo, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Melhoras. Valeu, obrigado. Boa noite.